Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente daqueles que eu trago aqui no canal. Alguns de vocês já devem ter percebido em algumas comunidades do Facebook que sempre que alguém posta algum trabalho executado de artesanato, logo abaixo vem aquele monte de gente solicitando o molde do trabalho que foi postado. Muitas das vezes, se a gente tiver um pouquinho de força de vontade e paciência, a gente consegue criar o nosso próprio molde sem necessariamente depender que outra pessoa envie o molde pronto para a gente. Por outro lado, é possível notar que mesmo utilizando os mesmos moldes, os artesanatos feitos por pessoas diferentes têm sempre características diferentes. Então, com esse vídeo, eu vou tentar mostrar, principalmente para aquelas pessoas que são iniciantes no artesanato, como procurar os próprios moldes, como realizar e fazer os próprios moldes, como adaptar o tamanho do próprio molde. Se você está chegando no canal pela primeira vez, antes da gente continuar o vídeo, eu já vou falar para você se inscrever e ficar ligadinho aqui no canal, que vira e mexe sai um vídeo novo com dicas super especiais. Se esse vídeo não for útil para você, muito provavelmente vai ser útil para outras pessoas. Então, se você conhece alguém que esteja começando no artesanato, compartilhe esse vídeo ou indique o meu canal. Se você tiver sugestões para novos vídeos ou alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos lá? Normalmente, quando eu preciso fazer um molde, a primeira coisa que eu faço, e acredito que a maioria das pessoas que já tem alguma intimidade com o computador, é buscar alguma imagem no Google. Então, eu abri uma nova aba aqui na internet e vou digitar o Google, que é o local onde a gente busca a maioria das imagens que a gente precisa, ou sempre que a gente precisa. Vamos supor que eu queira fazer um coração de feltro e todo coração que eu desenho ele fica meio torto, não fica muito legal, então acho que um desenho de um coração vai me ajudar bastante. Na barra de busca do Google, a gente vai digitar coração e dar Enter. Todas as vezes que a gente realiza uma pesquisa no Google, ele abre uma lista de links, de sites relacionados à palavra que a gente procurou. Então, tem desde textos, matérias e temos as imagens também. No nosso caso, como a gente quer fazer algum molde, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar nas imagens. E aí a gente tem várias imagens de coração. Sempre que eu vou fazer um molde, eu dou preferência para imagens desse tipo, que são imagens que possuem somente o contorno, porque na hora da impressão eu vou conseguir economizar a tinta, porque como é somente para fazer um molde, eu não preciso de uma imagem totalmente preenchida. Então vamos, por exemplo, clicar nessa imagem aqui. Assim que a gente clica numa imagem do Google, ela aparece nessa janelinha e aí eu posso vir com o botão direito do mouse e dar um clique que eu vou abrir essa caixinha de seleção. O meu objetivo é salvar esta imagem, então eu vou salvar imagem como. E aí, para facilitar a minha vida, vou colocar aqui na pasta de downloads, porque depois eu vou precisar procurar essa imagem. Vou colocar aqui coração. Eu tenho o costume de salvar os meus arquivos sem acento, sem tio, para ficar mais fácil. Então, digitei coração e vou clicar em salvar. Como eu não consigo saber, nesse ponto, qual o tamanho que essa imagem vai ficar para eu mandar imprimir, eu sempre abro um documento do Word em branco, porque aí no Word a gente tem essas réguas que facilitam a nossa noção do tamanho que a gente deseja deixar na nossa imagem. Então, o que eu quero agora é inserir aquele coração nesse documento do Word. Eu vou clicar em Inserir, Imagem, e vou procurar onde eu salvei a minha imagem, que no caso foi na pasta Downloads. Então, meu coração está aqui. Clico nela, clico em Inserir, e aí a imagem já está no meu documento. De acordo com o que eu posso observar, esse meu desenho de coração, esse meu contorno de coração, ele está com aproximadamente
16 centímetros de largura e mais ou menos uns 15 centímetros de altura. Se esse for o tamanho que eu desejo trabalhar, basta mandar imprimir. Vamos supor que eu queira fazer corações menores, então vou dimensionar do tamanho que eu desejo esse coração. Vamos supor que eu quero um coração que de largura ele tenha mais ou menos 6 centímetros. Esse tamanho de coração é o que eu uso para fazer os buquês de coração. Então, eu coloco a minha figura mais ou menos no tamanho de 6 centímetros, e aí agora o meu coração tem mais ou menos 6 centímetros de largura e mais ou menos uns 5 centímetros e meio de altura. Dessa forma, eu consigo colocar a figura exatamente do tamanho que eu preciso. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei uma figura bastante simples, que foi a de um coração. Agora, vamos supor que eu queira buscar um desenho porque eu preciso de um molde de algum personagem de filme ou desenho animado. Vou voltar lá na minha aba do Google. Vou clicar novamente aqui em Google porque eu quero fazer uma nova pesquisa. Recentemente, a gente tem a febre das bonecas Lou. Então, vou digitar aqui, ó, boneca Lou e vou dar Enter. Quando a gente digita, novamente aparece vários links que levam a lojas, a textos, a vídeos, mas esse não é o nosso objetivo. A gente quer imagens. Nas imagens, aparece para mim várias bonequinhas Lou. Temos até bonequinha de feltro, temos as bolinhas que as bonequinhas vêm, mas o que eu preciso, na verdade, é de algum desenho da boneca Lou. Então, o que eu faço na minha pesquisa? Volto aqui na barra de pesquisa e coloco assim, boneca Lou, desenho. Olha só, já começou a aparecer algumas bonecas desenhadas e que a gente consegue recortar essas partes para criar o nosso molde. Uma outra forma que às vezes eu costumo procurar é boneca Lou para colorir. Normalmente, os desenhos para colorir, eles são o contorno preto e branco, que economiza muito na minha impressão, e eu consigo desmembrar as partes que eu quero. Vamos supor que eu queira fazer essa bonequinha Lou que eu acabei de selecionar. Vou clicar com o botão direito, clicar em salvar como. Lá na minha pasta Downloads, eu vou salvar como Lou e vou clicar em salvar. De novo, eu vou lá no documento do Word, vou apagar esse coração, que agora eu vou inserir uma bonequinha Lou. Inserir, imagem, vou clicar na boneca Lou e dar inserir. Olha só, essa boneca Lou, ela ficou mais ou menos quase que do tamanho de uma folha de papel A4. Eu defino primeiramente o tamanho que eu desejo que a minha boneca fique. E aí, todas as vezes que eu vou fazer o molde, caso seja necessário, eu imprimo esse desenho mais de uma vez. Vamos supor, eu preciso recortar o cabelo separado do rosto e separado dos olhos. Os olhos dessa bonequinha são bem característicos. Então, na primeira impressão, eu vou conseguir recortar em volta da franja dela, vou conseguir recortar o modelinho dos olhos. Só que no momento em que eu recorto a franja, essa parte de baixo do cabelo vai ficar incompleta. Então, talvez seja necessário eu imprimir uma segunda vez para recortar esse cabelinho da parte de baixo, fazendo um contorno do que vai ficar preso à cabecinha da boneca. Então, quantas vezes forem necessárias, eu vou imprimindo e recortando as partes. Naquela impressão em que eu recorto os olhos, eu consigo recortar a botinha, consigo recortar a roupinha, e aí eu vou pensando na minha boneca do tipo, o que eu preciso unir? Eu preciso deixar alguma sobra de tecido? Como essa boneca vai ser costurada, ou como eu pretendo costurar essa boneca? E aí eu vou vendo quantas cópias do desenho que eu preciso vão ser necessárias de impressão. Vou voltar aqui na janela do Google, e agora eu vou colocar ursinhos carinhosos para colorir. Olha só, de novo,
uma série de desenhos, todos com contorno preto e branco e que ficam muito mais fáceis de imprimir e de manipular. Então, todas as vezes que eu preciso procurar algum personagem, eu coloco o nome do personagem e coloco logo à frente para colorir, que eu vou ter essa visão de imagens que são desenhos, que tem um contorno todo preto e branco, ou seja, eu vou economizar na minha impressão, porque talvez seja necessário imprimir mais de uma vez. E como os ursinhos carinhosos a gente tem aqui em várias posições, eu vou procurar, dentre esses desenhos, aquele que eu acredito que vai ficar mais fácil ou vai atender melhor a minha necessidade. Eu espero que esse vídeo seja de ajuda para quem tem dúvidas de como procurar figuras para criar os seus próprios moldes. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo. Obrigada por assistir, não deixe de curtir o vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos que também curtem ou estão começando a fazer artesanato. Um abraço e até o próximo vídeo.